Obrigado, Senhor, porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos proporciona esse mais do que privilégio, Senhor, mais do que privilégio, desfrutar da sua presença, Senhor. Que privilégio maravilhoso, Senhor, é poder te adorar, te louvar, Senhor, nos reunirmos em família, Senhor, para oferecermos ao Senhor, Pai, louvor, Senhor, dos nossos corações, Senhor, e sermos abençoados com a sua presença de uma forma tão transbordante, Senhor. Muito, muito obrigado, Deus. Sei que o Senhor está nos preparando, Senhor, para algo incrível que o Senhor quer fazer nessa igreja, Senhor, nessa parte, Senhor, da sua família, Senhor. Eu sei que o Senhor tem ministrado no coração de muitos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu realmente te peço que essa noite, Senhor, não seja eu, Senhor, mas que possa ser a voz atrás da minha voz, Senhor. Que o Senhor possa estar falando diretamente aos nossos corações. Que não sejam palavras de convencimento humano. Eu não estou aqui para convencer ninguém, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, encontre nos nossos corações a disposição de ser transformados, Senhor, de buscar a revelação da Sua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor. Quebra todas as fortalezas da nossa mente, Pai, toda a limitação do nosso entendimento. Não queremos te entender com a nossa mente, Senhor, porque não é compreensível, Senhor. Não é compreensível, Jesus. Não é compreensível. Mas queremos te entender, Senhor, com o nosso coração, Senhor, com o Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A gente vai continuar falando sobre avivamento, né? Esse mês a gente está falando sobre avivamento. E realmente, assim, Deus colocou muitas coisas no meu coração. Eu estudo isso há muitos anos. É um desejo, né, muito forte, né, da minha vida, ver o avivamento como eu sei que ele é, como eu sei que realmente ele acontece, né? O avivamento, ele é um transbordar e ele impacta a sociedade, ele não impacta só a igreja, ele impacta famílias, ele impacta a economia, ele impacta a política, ele impacta porque a presença de Deus é tão poderosa, tão transbordante. E quando a gente fala de avivamento, a melhor palavra para ser utilizada é reavivamento, né? Avivamento literalmente é pegar o que está morto e tornar a dar vida. Amém? E eu queria continuar aqui, né? Não continuando o que o Diogo pregou, mas eu sei que ele usou um versículo que é muito utilizado, né? Quando foi a inauguração do Templo de Salomão, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 19, né? Fala da expressão de Deus, né? Quando ele viu lá, né, as ofertas, o que foi feito, né, para Deus através do Templo de Salomão. E ele diz assim, depois que ele terminou, né? Desculpa, só um minutinho. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Diz assim: versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. É bom quando Deus ouve a nossa oração, né? Amém? É bom a gente ser ouvido por Deus, amém? Ele tinha acabado de oferecer o templo, né? Falou: Senhor, esse é o teu templo, né? A gente construiu ele para o Senhor. A gente sabe que hoje nós somos o templo, que Deus não habita em templos feitos por mãos. Mas ele diz aqui, apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, eu escolhi, porque Deus é que escolhe, amém? Eu escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. E no versículo 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Isso me parece com avivamento. Deus vindo dos céus, perdoando os nossos pecados e sarando não apenas a nós, mas a nossa terra, tudo que está ao nosso redor. Amém? Você é esse templo santo.
Você é esse templo santo. E essa é uma chave, né, para o avivamento. No Antigo Testamento, essa era uma chave para que o povo de Deus pudesse viver Deus na terra. Mas no Novo Testamento a gente tem algumas outras chaves. Eu queria compartilhar essas chaves com vocês. O Senhor me mostrou que o Sermão do Monte é exatamente esse versículo. Só que com o Espírito Santo em nós. Só que vivendo com Deus na terra, já habitando em nós. E eu queria que a gente abrisse, se você estiver com a sua Bíblia, ou ligasse, Mateus 5. Eu venho pregando para vocês sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, já falei sobre os pobres de espírito, eu já falei sobre os que têm fome, né? E eu vou ler aqui o que Jesus fala, né? Mas hoje eu vou falar sobre um versículo específico. Mateus 5, de 1 em diante, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Então, sempre vai ter a multidão e sempre vão ter os discípulos. Discípulo é aquele que ama mais a Deus do que a si mesmo, do que a sua esposa, do que o seu marido, do que o seu filho, do que o seu trabalho. Esse é um discípulo. Amém? Mas sempre terão as multidões seguindo Jesus. E sempre terão os discípulos. Então as multidões se chegaram, e quando os discípulos chegaram, então ele começou a falar. E disse assim, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E hoje eu queria falar especificamente sobre um versículo que está nas bem-aventuranças. E esse versículo é o versículo 5, que fala assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Bem-aventurados os mansos, versículo 5, porque eles herdarão a terra. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: Bem-aventurados os mansos. Fala para ele, eles são felizes. Muito felizes. Claro que tudo que Deus fala, o diabo tenta deturpar, né? Então, às vezes, de vez em quando uma pessoa é pacífica, né? Quando uma pessoa é mansa, aí, se ele está sofrendo alguma situação, aí vem alguém e fala assim: Você está sendo manso demais. Quando alguém falar isso para você, você fala: Glória a Deus! Estou avançando. Eu vou pregar para vocês o que Deus tem falado comigo, amém? Para mim, para minha vida, porque eu estou tentando ser manso. Eu estou me esforçando. Deus está usando circunstâncias para que eu seja manso, para que eu seja extremamente feliz, amém? E se por um acaso servir para você também, não fique ofendido. E se você ficar, você vai ter oportunidade no final de me perdoar, amém? A primeira vez que um homem é chamado... primeira vez que um homem na Bíblia é chamado de manso foi em Números, capítulo 12, versículo 1 a 16. Diz assim: Moisés, por causa da sua esposa, né, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita, e disseram... Oi? Ah, não é Ozira, não. É cusita. E disseram: Porventura falou ao Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E diz a frase seguinte: E o Senhor ouviu. E aí no versículo 3 diz assim: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui o que está acontecendo, eu vou explicar para vocês. Arão e Miriam
tinham visto vários sinais, várias maravilhas, Deus estava falando através da vida deles também. Eles viram a mão de Deus de maneira poderosa e eles começaram a pensar, puxa, eu também sou grande. Eu também sou grande. Quem é Moisés, que está casado com uma mulher que nem é do nosso meio? Deus fala só através dele? Deus também fala através de mim. Miriam falou. E Arão, não, Deus também fala através de mim. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor ouviu. E no versículo seguinte diz, Moisés era o mais manso que havia sobre a terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Manso, a melhor definição de manso é alguém extremamente capacitado, extremamente treinado, extremamente pronto para a guerra. Alguém que é extremamente hábil, pronto para a guerra, mas que escolheu a paz. Ser manso é alguém que movimenta a sua espada, treinado com a sua espada para matar. Mas ele escolheu mantê-la na bainha. Essa é a melhor definição de mansidão. É definição bíblica. Olha só o que acontece. O Senhor ouviu, chamou Arão e Miriam e diz assim: então o Senhor desceu a coluna e logo o Senhor disse a Moisés, versículo 4, e Arão e Miriam, vós três, saí da tenda, da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, falou para eles, né? Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Quer dizer, está falando com ele, olha, eu falo com você em visão e sonho. Mas aí ele fala assim, mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Deus defendendo Moisés. E a nuvem se retirou, e Miriam estava leprosa. Imediatamente leprosa. E olha o que acontece na sequência, no versículo 11. Assim Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre da sua mãe e metade da sua carne já esteja consumada. E o versículo 13 diz que clamou Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Amém? Moisés podia ter falado, ah é? Você é um servo do Senhor? Então vai lá, pede para ele. Ah é? Você quer ser responsável por tudo? Tá bom, então vai lá. Ele podia ter falado tudo isso, ele estava no seu direito. Mas ele escolheu ser manso. E a Bíblia diz que ela foi curada. E durante muitas vezes, em Êxodos, Números, Deuteronômio, você vai ver ali o povo se rebelando contra Moisés de uma forma inacreditável. Inacreditável. O povo é liberto do Egito, chega na beira do Mar Vermelho e já começa, olha aí, trouxe a gente aqui para morrer. Deus abre o mar, eles atravessam o mar, do outro lado eles estão com sede, olha aí, trouxe a gente aqui para morrer. Meu irmão, eu estou falando de milhões, 1 milhão de pessoas. Deus manda comida para eles, essa comida, não aguento mais essa comida. E era rebelião em cima de rebelião, mas Moisés escolheu manter a sua espada. Ele poderia, irmão, Deus virou para ele e falou assim, Moisés, esse povo aí não tem solução, eu vou fazer de você uma nação.
E com o estalar de dedos, Deus podia ter acabado com aquele povo todo. Mas Moisés escolheu ser manso. Ele escolheu. Diz para a pessoa que está ao seu lado, que bom que Moisés foi manso. Assim ele é um exemplo para mim. Amém. Bom, não é a única história, né? Tem uma outra história interessante, que é de José. Imagina, o cara com 16, 17 anos de idade. Ele tem um sonho, e vocês conhecem a história, e ele compartilha o sonho, garoto, né? Adolescente, no auge, né? Entrando no auge da sua vida, um garoto. Ele compartilha o sonho com seus irmãos, e os seus irmãos ficam com inveja dele. Como assim a gente vai se prostrar a você? Como assim? Como assim? E os irmãos escolheram matá-lo, até que eles têm a ideia de vendê-lo. Deus deu para José uma visão, amém? Amém? Meu irmão, você já conhece o fim da história, então para você, para nós é muito fácil. Para nós é bem fácil. Mas a verdade é que José foi jogado no buraco pelos seus irmãos. Depois ele foi vendido como escravo. Você sabe o que é uma pessoa ser vendida como escravo? É pior que a morte. É virar praticamente um zumbi. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E quando ele chegou, ele foi vendido... Foi levado ao Egito, e lá no Egito ele foi para a casa de Potifar, vendido a Potifar. E ele foi tão bom, tão bom. Imagina o que talvez tivesse passado pela cabeça de José. Deus, o Senhor me disse que os meus irmãos iam se prostrar a mim, mas agora eles estão lá, meu pai rico, eles têm de tudo, eles têm carro, têm casa, têm dinheiro no banco, eles têm tudo. Então, e eu aqui no auge da minha idade, aqui com 17, 18 anos. Mas a Bíblia diz que José foi tão bom, que Deus encontrou graça, encontrou alegria no coração dele ali e deu graça sobre ele. E ele teve tudo do bom e do melhor na casa do Potifar. Ele era o chefe de tudo. Garoto ainda. Mas aí a mulher de Potifar se apaixonou pelo José e ela era uma pessoa muito ruim, muito má. E ela desejou José e ela perseguiu José. Até que um dia não tinha ninguém em casa e ela agarrou a roupa de José. José fez o que todo homem nessa condição tem que fazer. Saiu correndo. E a roupa ficou na mão dela. E ela começou a berrar e falou, puxa, mais uma injustiça, né? Contra a vida de José. E o Potifar, chegando em casa, claro, não tem a narrativa aqui, mas a Bíblia diz que ele ficou bem irado. Não tem a narrativa bíblica, né? Mas quando ele foi enviado para a prisão, provavelmente ele apanhou bastante, injustamente. E a prisão lá é um lugar, talvez de 1,5 metro, talvez não consiga nem ficar em pé, escuro, úmido, ruim, muito ruim. Imagina uma prisão naquele tempo. E ele ficou lá por volta de 2 anos. Chegou o copeiro, chegou o padeiro. Eles tiveram um sonho, José interpretou. E lá, ele falou, olha, quando vocês chegarem na frente do rei, fala para ele, lembra de mim, lembra de mim. E o padeiro foi morto, mas o copeiro foi reintegrado lá para servir o faraó. E a gente conhece a história, sabe que ele se esqueceu de José, mais uma injustiça. E José ficou lá na prisão. Já pararam para pensar, irmãos? Que Deus deu um sonho para José. E José talvez pensasse, puxa, cada vez que eu penso nesse sonho, cada vez que eu penso nessa promessa de Deus, cada vez eu afundo mais. Cada vez eu afundo mais. A gente sabe que o faraó teve um sonho, vou fazer uma coisa bem rápida. E José foi colocado como
como o segundo do reino mais importante daquele tempo. E qual foi a principal provação de José? Qual foi a principal provação de José? A principal provação dele não foi quando ele foi vendido como escravo. A principal provação dele não foi quando ele foi justamente acusado de assédio à mulher do Potifar. A principal provação de José foi quando ele se encontrou com seus irmãos, que ele tinha o poder da vida e da morte. Vocês já pararam para pensar que se José não fosse um homem manso, não tivesse escolhido ser manso, que Judá teria morrido? Vocês sabem quem é Judá? Vocês já ouviram falar no leão da tribo de Judá? Já ouviram falar nele, né? Já pararam para pensar que José estava em condição justa de falar para os seus filhos, falar, olha, vocês me venderam como escravo e agora vocês vão pagar com a vida. De quem foi a ideia de ser vendido como escravo? Foi de Judá. Mas aqui a gente vê que no versículo 33, 3 em diante, diz assim: até aproximar-se de seus irmãos. Então, Esaú correu Desculpa. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vocês. Amém? E olha o que ele fala no 7 aqui, ó: Deus me enviou diante de vocês para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. E José cuida deles, irmãos. Cuida da família toda. Porque ele escolheu. Não é porque talvez ele fosse super, mas porque ele escolheu ser manso. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. São esses que vão herdar a terra, aqueles que são extremamente treinados para a guerra, mas escolheram a paz. Jesus fala, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A gente está aqui falando de avivamento. A gente está falando de avivamento. Porque Deus quer fazer dessa geração uma geração mansa. Agora, o que faz um homem manso? O que faz uma mulher mansa? Uma coisa. Como você escolhe reagir às ofensas que são propostas na sua vida. A única coisa que pode impedir, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem marido, nem filho, nem filha, nem patrão, nem
nem pastor, nem profeta, nem apóstolo, ninguém consegue impedir que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Só você pode fazer isso. E a maneira com a qual você vai lidar com as ofensas vai fazer toda a diferença se você vai chegar lá ou não. A forma com que você reage às ofensas que acontecem com você vai te impedir ou vai te colocar na antessala do trono, na antessala daquilo que Deus quer fazer na sua vida? Que é fantástico, é maravilhoso. Então eu te falo hoje, escolha ser manso. Escolha a paz. Escolha o Espírito Santo, escolha Deus. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Isso aqui está falando para crente. 2 Coríntios 2, 10, 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ele está falando para crente, porque não ignoramos seus ardis. A ofensa é uma armadilha, irmão. Literalmente uma armadilha. A maneira como você reage pode te deixar preso. Sabe como é que o pessoal captura macacos na floresta, na África? Eu esqueci o país agora. Eles colocam lá uma comida, uma espécie de jaula onde ele bota o braço e ele fica agarrado naquilo. Se ele soltar, ele consegue se soltar, mas ele não solta. Então eles vão correndo e batem nele ou prendem ele. Lucas 17, versículo 1 em diante, diz assim, hoje eu vou ler um pouquinho mais a Bíblia, tá? E disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos. É impossível. Sabe qual é a tradução para a palavra escândalo? A palavra grega para a palavra escândalo é skandalon, que literalmente significa armadilha. É o trigger da armadilha. E é a mesma palavra escândalo usada para ofensa. É a mesma palavra. Então Jesus aqui ele está dizendo, é impossível que não venham os escândalos, é impossível que não venham as ofensas, é impossível que alguém não te... É impossível, irmão, é impossível. Mas ai daqueles por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Está falando aqui para os discípulos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia estiver contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Aí o que os discípulos falam? Eles falam assim, ó. Os apóstolos falaram, disseram ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos fé. Meu irmão, eles viram sinais, eles viram maravilhas, eles viram uma opção de coisas, eles não pediram acrescenta-nos fé. Mas quando Deus fala de algo que realmente é difícil, que é difícil mesmo, lidar com a natureza humana, é difícil. Você ser ofendido e você escolher a paz. Você ser ofendido e escolher ser manso. É difícil, irmão. Eu sei que é difícil. E os discípulos falam, Senhor, acrescenta-nos fé. Escândalo é uma armadilha, cilada, emboscada. O diabo ele tem muitas formas de tentar nos atrapalhar. Mas ofensa, irmão. O que está escrito? O que eu li antes?
Cuidado para o diabo não alcançar alguma vantagem sobre você. Cuidado. A maioria dessas armadilhas são sutis, não estão à vista, mas podem ser mortais. E muita gente cai nela, inclusive eu. E a proposta de uma armadilha nem sempre é matar, mas aprisionar. Jesus, ele falou: é inevitável que venham os escândalos. É inevitável que venha a ofensa. É inevitável que não haja armadilha. É inevitável, irmão. Agora, tem dois tipos de pessoas ofendidas. Lembra? A pessoa mansa é aquela pessoa que soube lidar com a ofensa, em busca da paz. Escolheu a paz. Essa é a pessoa mansa. E tem dois tipos de pessoas ofendidas. Aquelas que foram ofendidas de fato. É real. Foi uma situação absurda. Ou por palavras, ou por injustiça, ou por perda. É real, irmão, real. Tá certo? Jesus passou por isso. Ele estava na cruz. Antes de ir para a cruz, ele chega para Pilatos e ele fala: olha, se eu quisesse, eu podia impedir os anjos. E ele era justo isso. Amém? Se ele não quisesse ir para a cruz, ele faria isso. E era justo, totalmente justo, mas hoje a gente não estaria aqui. Então tem as pessoas que realmente são ofendidas. E tem as pessoas que pensam que foram ofendidas, interpretam mal as palavras, ações, ou deram ouvidos à fofoca, sem saber de fato o que acontece. Por que as ofensas acontecem? José não imaginava que os irmãos deles iam fazer uma coisa dessa, vender ele como escravo. Ele não imaginava isso. Expectativa, irmão. As pessoas mais longe têm menos capacidade de te ofender, têm menos capacidade de gerar em você alguma coisa que eu estou no direito de resposta. Quem tem mais capacidade de te ofender são as pessoas mais perto. O pastor, filho, filha, irmão, cônjuge. O salmista falou, né? Foi meu amigo que me feriu. Salmo 55. Meu amigo íntimo. A questão da falta de maturidade, a fragilidade do nosso relacionamento com Deus, a pessoa fica facilmente se ofende com qualquer coisa. E a questão de aceitar a ofensa, né? A gente não se ofende por causa do que o outro falou, mas a partir do que a gente faz. A gente se ofende a partir do momento do que a gente faz com aquilo que foi falado, ou dito, ou feito. Ficar ofendido sempre é uma escolha nossa. Quais são as consequências da você não viver uma vida de mansidão? Ódio. Pode botar aqui, por favor, pode deixar aí. Ódio. E ódio aqui não é raiva. É indiferença. É ausência de amor. Isolamento. Provérbios 18:19 diz que uma cidade fortificada é uma cidade murada, cujos portões são vigiados, né? Difícil, irmão. Pessoa que foi ofendida e deixou isso enraizar, é difícil você... Ela é como uma cidade fortificada. Mas a Bíblia diz, Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas, se rebela contra a sensatez. A terceira coisa é o esfriamento do amor. Não é o amor natural ou sentimental, mas o ágape. Aquele amor de Deus. E a quarta coisa que acontece é que a gente fica cativo, suscetível, preso.
2 Timóteo 2, 24 e 26 diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele está presos. Cada conflito ou ofensa é uma batalha. Quando a gente se ofende, a nossa relação com Deus fica comprometida. Fica comprometida, irmãos. Você fica prisioneiro da ofensa, ao invés de servir a Deus. E eu já fiquei nesse lugar algumas vezes. E o mais assustador é: Deus fez coisas maravilhosas, extraordinárias. Que perigo! Que perigo! Quando a gente está nesse lugar de ofensa, a gente não está experimentando o perdão dos nossos pecados. O Senhor falou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí ele continua dizendo: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E o parâmetro para isso aqui é Mateus 18, 23, 35, que é a história de um homem muito rico, que chegou diante do rei e ele devia 10.000 talentos de ouro. Sabe quanto é 10.000 talentos de ouro? Hoje, eu fiz a conta, 185 bilhões de reais. Ele devia ao rei 185 bilhões de reais, uma dívida impagável. E aí o rei tem misericórdia dele e fala: eu sei, você não pode pagar essa dívida. Eu não podia pagar minha dívida com Jesus, irmão. Não tem como. Mas Jesus teve misericórdia de mim. E o rei falou: tá bom, eu vou ter misericórdia de você. E esse homem tinha um funcionário que devia a ele 100 denários. Sabe o que é 100 denários? 100 dias de trabalho. Ele devia 185 bilhões de reais. E o funcionário dele falou assim: Senhor, me dá a oportunidade de pagar. Não vou dar oportunidade não. Você vai ser vendido como escravo, você e sua família, por esses 100 dias de trabalho que você me deve. E o rei soube disso. E pegou esse homem que não perdoou, uma dívida pequena, irmão. Quem te ofendeu te deve uma dívida pequena. Confia nisso, acredita nisso, é real. Você nem imagina que cada um de nós não tem como pagar a dívida que temos com o Senhor. E a gente não vai perdoar o nosso irmão que a gente vê, que pecou contra a gente hoje. Você está no direito. Você está no direito. Mas a Bíblia diz o seguinte: assim também vos fará o Pai Celestial, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Como é que eu lido com a ofensa? Eu quero avivamento. A primeira coisa, você propõe no seu coração não ficar ofendido. Você tem que propor no seu coração. Eu tenho proposto no meu coração não ficar ofendido. Tenho me esforçado, tentado. Eu sei que é possível. Eu falo: Deus, me dá sabedoria, me dá temor ao Senhor. Eu escutei outro dia, acho que foi o Bill Johnson, contou a história de um homem que morreu e ressuscitou. Eu não sei se ressuscitaram ele era um homem lá da igreja deles, ou se alguém orou por ele, ele ressuscitou. Eu não sei essa parte. Mas eu sei que esse homem tinha muitas raízes de amargura. Estava dentro da igreja, tá, gente? E desceu ao inferno, consciente. E ele experimentou o desespero que é. O desespero. Se cada um de nós tivesse a oportunidade de 30 segundos, saber o que é isso, provavelmente nossas atitudes seriam diferentes. Ele experimentou o desespero.
E ele foi ressuscitado. E sabe o que ele faz hoje? Quando alguém ofende ele, ele se tranca no banheiro. Ele se tranca no banheiro. Quando ele começa a se sentir ofendido, ele corre para o banheiro. Então proponha no seu coração não ser ofendido. A nossa relação com a ofensa pode determinar nosso presente e nosso futuro. José do Egito passou 14 anos. Cada vez que ele pensava na promessa, ele nem pensava mais na promessa, talvez ele afundava mais e mais e mais. Mas o cara não se sentiu ofendido. Ele escolheu que aquilo era um processo, que estava lapidando o caráter dele. E Deus está lapidando o nosso. Ele podia ter ficado irritado com Deus, mas escolheu não ficar. A segunda coisa é ore pela pessoa que te ofendeu. Não pedindo a Deus, Deus, faz justiça e pega essa pessoa e a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Não é nada disso. Ore por essa pessoa como realmente você ama essa pessoa. Como Jesus oraria para ela, como Jesus olha para ela. E use o recurso do perdão. E se reconcilie com aquele que te ofendeu. O orgulho não vai te ajudar. Amém? Eu estava terminando, mas eu sinto que Deus quer fazer uma coisa aqui hoje. Amargura, irmãos, é uma vingança não executada. Você deixar a amargura crescer no seu coração é perigosíssimo. Ela vai criando raízes. Já tentou arrancar uma raiz, uma árvore que está há 30 anos plantada? Alguma coisa que alguém te fez há 30 anos atrás, tua mãe, teu pai? Tu já pensou em arrancar isso? O tamanho dessa raiz? Então, quando alguém te ofender, perdoa logo. Perdoa, eu te perdoo. Eu te perdoo. Ah, mas, meu irmão, eu te perdoo. Você me ofendeu, eu te perdoo. Você está perdoado. Outro dia um camarada me ofendeu feio mesmo, feio. Eu tomei um susto. Quando ele começou a me ofender, eu tomei um susto, né? E eu, na hora, não em nome de Jesus, em nome de Jesus, não. Pô, foi feio o negócio. E não saiu briga, graças a Deus. Bom, eu ia ter que apanhar, no caso. Mas não, eu não ia apanhar porque não ia acontecer isso. Mas é porque a Bíblia diz que oferecer tá fácil, né? Eu sei, né? A gente não sei. Mas enfim, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, que deu 5 minutos, cresceu uma ofensa no meu coração. 5 minutos, cresceu. Quando cresceu, te amo, irmão. Te amo, sempre que você quiser me encontrar, ó, te amo. Tá, eu te amo, me perdoa. Me perdoa aí, ó, eu te perdoo, te amo. Eu não quero escolher colher ódio. Eu não quero, irmão. Ressentimento, raiva, ciúme, não quero. Contenda, discórdia, não quero isso. Conclusão. Se possível, Romanos 12, 18. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? É porque se possível, porque vão ter alguns momentos que as pessoas não vão querer ter paz conosco. Mas o que depender de vocês. O ministério de Jesus é um ministério de reconciliação. Não é de divisão, é de reconciliação. Então todo alvo é para a reconciliação. Amém? O pecado da ofensa, ele não é justificado pelo quão mal você foi tratado.
Porque 2 erros não fazem um acerto. 2 erros não fazem um acerto. Escutava isso toda hora do Sérgio Tavares. 2 erros não fazem um acerto, Rodrigo. É verdade, 2 erros não fazem um acerto. Estão te devendo, irmão? Você foi ofendido? 2 erros não fazem um acerto. E quando você se ira, quando você se sente injustiçado, quando você sente essa raiva, esse rancor, esse ressentimento, na verdade você está pecando primeiro contra Deus. Guardando essa ofensa, você está pecando contra Deus. E quando você se dá conta disso, fica mais fácil para você abrir essa porta e liberar o perdão, liberar a pessoa que te ofendeu. A questão é, meu irmão, eu lamento, mas você vai cair na armadilha. Não tem jeito. Você vai se sentir ofendido. Não tem jeito. A questão é o que você faz com essa ofensa. Isso. É isso. Ressentimento, falta de perdão. É essa a sequência que você faz? Ou você se dá conta, nossa, eu estou pecando contra Deus, eu estou me afastando de Deus. O que você faz com a ofensa é o que vai determinar o seu futuro. E aí a gente chegou à parte mais importante dessa noite. Eu não vou pregar sobre isso e não te dar a oportunidade de perdoar quem te ofendeu. Vamos orar? Amém? Talvez tenham pessoas que tenham ofensas contra Deus porque têm expectativas que não foram alcançadas com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com filhos, talvez com pastores, talvez com ministérios, talvez com líderes de igrejas, talvez com irmãos, talvez com familiares. Você pode orar assim comigo? Senhor, eu percebo essa noite que eu agi errado. Eu pequei por guardar ofensa. Eu percebo que 2 erros não fazem um acerto. Eu estou pronto para lidar com o meu pecado de guardar ofensa. Estou pronto para pedir perdão a Deus. Estou pronto para perdoar. Se você é essa pessoa, eu quero que você levante a mão, por favor. Só se você está pronto para pedir perdão a Deus, se você está pronto para perdoar. Levanta a sua mão, eu quero ver a sua mão. Amém. Glória a Deus. No Antigo Testamento, as pessoas, quando elas se arrependiam, elas usavam um saco de cinzas. Rasgavam as suas roupas e usavam um saco de cinzas. Mas no Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento é mudança de mente. A sua mente está certa de que você está indo numa direção. Até que ela é exposta à sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus te mostra, não, essa direção não, é a conversão, é para lá. E aí você escolhe, não, eu não quero mais isso. Então, se você é uma dessas pessoas que levantou a mão, eu vou te convidar, deixa o seu pecado aí na sua cadeira, vem até aqui à frente, eu queria que a gente orasse junto. Queria que a gente orasse como família. Se você puder ver os olhos de Jesus agora, você não vai ver ele com olhos de raiva, você não vai ver ele com olhos de ira, você vai ver Jesus com olhos de compaixão, de amor por você. De braços abertos para você. Eu não queria que você repetisse. Ou melhor, você pode repetir comigo. Mas eu não queria que você apenas repetisse.
Que essas palavras sejam do seu coração. E se você quiser mudar essa oração que eu vou fazer aqui agora, você pode mudar para adequar ela à sua realidade. Amém? Mas fala essas palavras para o Senhor no seu coração. Pai Celestial, obrigado por Jesus. Eu sou tão grato a você. Eu reconheço a sua voz. Ela tem me chamado. E eu percebi que eu estou errado. Eu pequei. Eu justifiquei para guardar a minha ofensa. Por causa do que foi feito comigo. Mas depois de ouvir a verdade, ouvir a sua voz, que eu estou errado, Senhor, eu te peço o teu perdão. Me perdoa. Eu pequei contra você ao não perdoar, ao não liberar perdão. Mas hoje eu me arrependo do meu pecado. Eu renuncio ao pecado de falta de perdão e de ofensa e de amargura e de todo ressentimento. Eu te peço que me limpe com o seu sangue, me lave com o seu sangue. Neste momento, eu recebo o seu perdão. Amém? Recebe o perdão de Deus. Recebe. Recebe. Agora, a gente vai, eu queria que você orasse assim. Estende tuas mãos assim. Pai, com o meu coração, eu perdoo. Mas antes de dizer o que a gente vai dizer agora, antes de dizer, eu quero que você veja, eu quero que você feche seus olhos e veja quem você precisa perdoar. Feche seus olhos, traz essa pessoa à sua memória. Veja ela agora. Quem você precisa perdoar? Eu quero que você veja antes de você perdoar. Agora eu quero que você pegue essa pessoa pela mão e traga ela diante da presença desse Deus tão lindo e maravilhoso. Traz ela com você. Isso. Leva ela na presença desse Deus tão maravilhoso. Agora sim. Senhor, eu perdoo. Pode perdoar a pessoa agora. Eu sinto que algumas pessoas vão sentir sendo arrancadas, assim, como se fosse arrancado algo de você, assim. Eu sinto que algumas pessoas vão perceber, assim, o brilho, a alegria de Deus sobre a vida de vocês. A reconciliação, a bondade, o derramado amor dele. Eu sinto isso. Eu sinto, vocês vão experimentar a alegria de o que vocês estão fazendo agora. E aí eu queria que você fizesse assim: Pai, eu te agradeço. Me encha com a sua presença. Me dá um refrigério. Me enche com teu amor. Me consome com teu amor. Em nome de Jesus. Só desfruta.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Escolha a paz. Escolha a paz. A paz é uma escolha. Escolha a paz. Pai, muito obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um avivamento para nós. Obrigado porque isso é necessário, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Obrigado porque o Senhor põe pessoas nas nossas vidas para nos ajudar, Senhor. O Senhor tem colocado tantas pessoas para me ajudar, Senhor. O Senhor é tão lindo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Para ajudar essa igreja, para ajudar esses irmãos, Senhor. Muito, muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Senhor, nós escolhemos a mansidão, nós escolhemos a paz, nós escolhemos a Tua presença. O Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o nosso príncipe. É o nosso rei, o nosso Senhor. Transborda em nós, Senhor. Aviva tudo aquilo que precisa ser avivado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Uma salva de palmas para Jesus, amém?